Que alegria estarmos em mais um programa Profetizando Vida. Eu tenho certeza que por meio da palavra de Deus, o Senhor vai nos edificar, vai transformar mais e mais a nossa vida. Estou aqui para abençoar você, abençoar a sua casa. Eu oro para que vocês vivam os planos de Deus. Eu não tenho dúvida de que o Senhor ama você, que Ele tem planos maravilhosos para a sua vida. É por isso que nesse dia eu quero compartilhar com você uma palavra que está no meu coração, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, a partir do verso de número 54. Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54, com o tema Não distancie do seu propósito. Não distancie do seu propósito. Eu quero ler esse texto com você. Por favor, acompanhe a leitura em nome de Jesus. Diz assim: Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhes tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. É tão interessante esse texto, porque é um texto que tanto falamos sobre a negação de Pedro a Jesus. É muito importante nós entendermos que Deus tem propósitos. Deus não trabalha com propostas. Deus trabalha com propósitos. É muito importante saber que para cada pessoa Deus tem um propósito. É uma frase, é um clichê que muitos falam, mas é uma verdade. Deus tem um propósito para você. Você pode não saber qual é, você pode não estar discernindo qual é o propósito, mas eu tenho uma certeza, é de que Deus tem um plano para a sua vida. E é interessante porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus é preso, o texto ele é claro quando ele diz: Pedro o seguia à distância. Para que você viva os propósitos de Deus, certamente você precisa andar perto de Deus. Você precisa estar com Jesus. Você precisa caminhar na direção do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Pedro seguia à distância. E era um dia de dor, era um dia que Jesus estava sendo preso, é um dia que talvez seria um dos piores dias, de todo o tempo da vida de Jesus, porque estava chegando perto da crucificação. E é nesse momento que Pedro distancia. Eu quero fazer uma pergunta para você. Em dias de dor, qual a sua distância de Jesus? Nos dias de dor, nós precisamos estar perto. Nos dias de dor, nosso coração deve estar alinhado. Nos dias de dor, naqueles dias que nós mais precisamos, o que vai nos suportar é a nossa intimidade com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Por que as pessoas surtam? Por que muitas coisas acontecem? Porque no dia que nós mais precisamos, nós estamos distantes. A Bíblia vai dizer que exatamente nesse dia, Pedro distanciou. Pedro se afastou.
isso nos cabe uma pergunta. Nos dias mais difíceis, qual a sua distância? Mas a Bíblia, ela diz que, assim, Pedro, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Pedro o seguia à distância. Segundo ponto, o que define discípulo de seguidor é a distância que cada um está. Existem muitos seguidores. Jesus está lá na frente, o seguidor está lá atrás. O que define se você é um discípulo ou se você é apenas um seguidor é qual distância você está de Jesus, do relacionamento com Deus, da vida com Deus. Qual a sua distância? Qual a sua distância? A Bíblia é clara. Ela diz para mim e para você, se aproxime de Jesus, se aproxime da vida de Deus, se aproxime do coração do Senhor, se aproxime de Deus, se aproxime. O texto vai dizer que Pedro sentou-se com eles. Aqueles que estavam perseguindo Jesus, aqueles que não gostavam de Jesus, Pedro sentou com eles e nos traz uma terceira reflexão. A mesa que sentamos é o termômetro de como estamos espiritualmente. Interessante, porque Pedro sentou junto com os escarnecedores. Você sabia que a mesa que você se senta define ou é um diagnóstico do termômetro de como você está com Deus? Se nós nos compactuarmos com realidades tão mundanas, tão pecaminosas, sentado a mesas que difamam o nome de Jesus, certamente é só um sinal de como nós estamos com o coração. Quando nós estamos diante de Jesus ou próximos de Jesus, nós queremos também andar com pessoas que nos edificam. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter amigos ou pessoas que caminham conosco, que não sejam cristãs, pelo contrário, mas desde que nós sejamos influenciadores e não influenciáveis. Não é o caso de Pedro. Pedro estava sendo influenciado a ponto dele negar Jesus. A Bíblia, ela diz, mas ele negou, mulher, eu não o conheço. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse. O que isso quer dizer? Que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nós nunca vamos conseguir esconder. Pedro estava ali, achou que ninguém iria reconhecê-lo. Não, você é um deles. Ele, não sou. Não adianta escondermos. A nossa vida é um livro aberto. Eu oro para que experimentemos da boa vontade do Senhor, da agradável vontade do Senhor, para que nós não precisemos viver uma fuga ou escondidos ou com algo oculto, porque nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Pedro tentou se esquivar, mas uma criada olhou nos olhos dele e disse, sim, é você. Aconteceu mais 2 vezes, mesmo ele negando. E a Bíblia disse que Pedro respondeu, não sou eu. A boca sempre vai declarar o que está cheio no coração. Se Pedro está negando a Jesus, o coração dele já tinha negado há muito tempo. Porque a boca fala do que está cheio o coração, isso é bíblico. Eu oro para que o nosso coração esteja tomado das promessas do Senhor. Eu oro para que a nossa vida esteja completamente regada, redimida pelo Senhor. E a Bíblia diz que Pedro então nega Jesus e Jesus então volta e lembra ele que ele havia dito que antes do final do dia
galo ia cantar. Pedro iria negá-lo 3 vezes e o galo ia cantar. E assim foi feito. Ou seja, as palavras de Jesus sempre vão se cumprir. Não duvide do que ele falar. Ele havia avisado que Pedro iria negá-lo, que o galo iria cantar. E assim foi feito. A minha oração é para que você creia em cada palavra de Jesus. Não duvide, não distancie do seu propósito, não distancie do coração do Senhor. A Bíblia vai dizer que Pedro distanciou, ele ficou distante, ele se afastou. Eu oro para que a nossa vida seja tomada e o nosso coração se aproxime de Deus. Talvez você está aí na sua casa e você diz, olha pastor, eu estou tão distante, meu coração está tão distante. Certamente o Senhor está dizendo, se aproxime, coloque seu coração em mim, coloque a sua vida em mim. Não deixe de viver os planos de Deus, não deixe de viver o coração do Senhor. Não se afaste, não. Nós somos convidados a ter uma vida constante com Deus. Nós somos convidados a ter uma vida de fato íntima com o Senhor. Pedro distanciou. Se você distancia de Jesus, certamente você distancia do seu propósito ou do propósito que Ele estabeleceu para você. Eu oro para que você seja tomado de um temor. Eu oro para que você seja tomado de uma vontade de buscar a Deus. Há um anseio no coração de Deus da gente orar mais, da gente buscar mais a sua palavra, da gente se aproximar. Cuidado com as mesas que você se assenta, cuidado com os lugares aonde você está, passa, cuidado com essa distância entre você e o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Pedro é o maior exemplo de que a nossa vida precisa verdadeiramente estar agrupada com a vida de Deus, ajuntada com a vida de Deus, fixada com a vida de Deus. Quanto maior a distância, maior a negação. Quanto mais distante você estiver, mais sinais de negação nós vamos dar. Não deixe com que o seu coração distancie do Filho de Deus. Ele tem promessas para você, Ele tem vida para você, Ele tem clareza, discernimento, direções claras para a sua vida, mas você precisa estar junto, você precisa estar perto. É a minha oração pela sua vida. Eu oro para que você e sua casa entendam isso. Entendam que Jesus tem um propósito, mas você precisa estar perto. Que Deus abençoe muito você e a sua casa. Em nome de Jesus. Até o próximo programa. Um grande abraço.